Bom, presidente Lula, colegas, senhores da imprensa, senhoras e senhores, em primeiro lugar, é preciso salientar que as medidas tomadas aqui não afetam em absolutamente nada e são independentes da política de preços da Petrobras, que segue o seu ritmo de previsibilidade e sustentação da companhia em bases absolutamente sólidas do ponto de vista de retorno, respeito a minoritários e assim por diante. Então, nós não estamos falando de nada que altera estruturalmente o país, nem do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista tarifário. Então, isso em primeiro lugar. As medidas anunciadas, elas têm como razão o estado de guerra, né, que nós estamos vivendo e que está afetando a economia global de maneira mais incisiva. Desde a semana passada, o presidente Lula nos encomendou estudos para, caso o conflito não se resolvesse no curtíssimo prazo, nós pudéssemos mitigar de maneira adequada os efeitos sobre o consumidor da escalada de preços do petróleo em escala internacional. O Brasil tem muitas vantagens comparativas em relação aos demais países. O Brasil é um credor líquido internacional, nós não temos dívida externa, as nossas reservas garantem um colchão importante de segurança para o Brasil em circunstâncias como essa. O Brasil tem segurança alimentar, o Brasil tem segurança energética e, nesse particular, a nossa conta petróleo é superavitária há muito tempo, como vocês sabem. A Petrobras continua aumentando a sua produção, o Brasil é o quinto maior produtor de petróleo hoje e exporta uma quantidade substancial de petróleo, né? Uma parte do nosso superávit comercial vem da exportação de óleo. O que nós procuramos fazer com isso? Primeira providência, né, que está na nossa alçada, foi zerar a alíquota de PIS/COFINS sobre o diesel, uma vez que o preço da gasolina, segundo acompanhamento do Ministério da Fazenda, do Ministério das Minas e Energia, ele está ainda dentro da política de preços da Petrobras. A maior pressão que o mercado de combustível sofre hoje vem exatamente do diesel, não vem da gasolina. Então, é com o diesel que nós estamos mais preocupados, e pelo fato do diesel afetar as cadeias produtivas de maneira muito enfática, né? Toda a colheita que está sendo feita agora da safra brasileira, que deve, mais uma vez, chegar a níveis recordes, né? Não sei se supera do ano passado ou não, mas sempre de uma maneira a expandir a produção, depende do diesel, né? Todo o escoamento da produção é feito por caminhões a diesel, o plantio é feito com maquinário agrícola que usa diesel, quer dizer, o diesel é um elemento importante da economia brasileira. Então, nós estamos zerando o PIS/COFINS do diesel, que representa só isso o equivalente a 32 centavos por litro, né, na refinaria. Tá? A segunda medida que nós estamos tratando é um complemento a esses 32 centavos, que é 30 centavos por litro de subvenção. Então, isso vai direto na refinaria, o equivalente a 30 centavos por litro, chegando a um patamar de 62 centavos, entre renúncia fiscal e subvenção. 32 num caso e 30 no outro. Bom, nós entendemos que os custos de produção não sofreram nenhuma mudança no Brasil significativa. As empresas que prospectam petróleo no Brasil estão com custos estáveis, porque a inflação está absolutamente controlada dentro dos padrões definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Então, nós entendemos que, assim como o consumidor não pode ser prejudicado pela guerra, o produtor não pode ser favorecido pela guerra. Então, tem que haver um balanço entre uma coisa e outra.
o produtor que mantém seus custos de produção não pode, em virtude de um conflito externo, né, que nada tem a ver com a economia brasileira, começar a oferir lucros extraordinários, abusivos, né? Você estava falando de um barril de petróleo na casa de 70, alguns projetavam até, chegou a custar $60 o barril, né? E as projeções otimistas indicavam esse patamar como patamar de equilíbrio, está na casa dos 90, 100 hoje, $100 o barril. Bom, com os custos estáveis, o que justifica você exportar o barril a 60, 70 e agora se está exportando a 90, 100? Em função disso, nós criamos um equilíbrio entre produtores e consumidores. Os produtores que estão oferindo lucros extraordinários vão contribuir com um imposto de exportação temporário e os consumidores não vão ser afetados tanto quanto essa medida for efetiva, no sentido de mitigar os efeitos da guerra sobre o consumidor. Então, essas são medidas, repito, temporárias, que têm a ver com o estado de guerra que nós estamos vivendo, sem previsibilidade de solução de curtíssimo prazo. Todos estamos trabalhando no sentido de reivindicar a paz, reivindicar que os organismos internacionais atuem no sentido de buscar a paz. Talvez o presidente Lula seja o chefe de Estado do mundo que mais fala em paz, que mais fala em reforma dos órgãos de segurança da ONU em busca de um mundo de paz, e esses esforços continuarão a ser feitos nesse sentido. Mas nós não podemos esperar mais tempo antes de tomar essas providências que o presidente Lula nos exigiu, justamente para que o povo brasileiro, o consumidor brasileiro, né, a pessoa que compra alimentos, que traz a comida para a mesa de casa, não seja afetado por um problema que não foi causado pelo Brasil, por um problema que, pelo contrário, tem no Brasil um elemento importante de solução, tá certo? Essa nossa preocupação, precisa enfatizar, é com o fato de que a Petrobras não detém mais uma distribuidora importante de combustíveis. A Petrobras, ela era dona da BR Distribuidora, e essa companhia foi privatizada. Aconteceu com algumas refinarias também, mas no caso do refino, a Petrobras ainda tem 70% do refino ou mais sob a sua responsabilidade. No caso da distribuição, isso não acontece. Então, nós também, na medida provisória, a pedido do presidente, nós criamos 2 novos tipos para caracterizar a abusividade do distribuidor. Tanto no caso de um armazenamento de combustível injustificado, quanto do aumento abusivo do preço, que passa a ser fiscalizado pela ANP a partir de critérios objetivos que serão produto de uma resolução da agência. A agência vai especificar, a partir da edição da medida provisória, como se verifica a abusividade por parte do distribuidor. E vai ter o poder de punir esse distribuidor a partir de regras objetivas. Não estamos falando em controle de preço, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando em abusividade em virtude do fato de que nós temos que garantir que as medidas que o presidente definiu cheguem na bomba. Não pode ficar no meio do caminho em função de uma atitude especulativa por parte dos distribuidores. Eles têm que se somar ao esforço governamental para manter a economia brasileira funcionando normalmente, em plena normalidade. Então, é um conjunto de medidas, repito, temporárias, que tem a ver com um estado de alerta em relação ao que está acontecendo no mundo, que não podia mais ser adiado, em virtude das notícias que nos chegam sobre o Estreito de Hormuz, sobre redução da produção mundial de petróleo, que caiu, segundo a estimativa da Petrobras, em torno de 5 milhões de barris por dia, ou seja, nós estamos falando de praticamente 5% da produção mundial de petróleo caiu
desde o início do conflito, e nós não podemos, então, adiar mais uma definição.